Hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar nossa aplicação aqui e nós vamos trabalhar uma outra parte que ela é um pouquinho mais extensa e requer um pouco mais de atenção. Então peço por favor que tenha um pouco mais de atenção sobre a parte de update, porque vai envolver tudo que a gente fez aqui praticamente. Então, eu vou começar pelo seguinte, eu vou começar organizando aqui para a gente os botões da nossa aplicação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, vou aqui só um span, não é muito correto fazer o que eu estou fazendo, mas é só para ficar bonitinho e ficar separado as coisas que a gente precisa. Então, vou colocar um span, vou colocar um handle, eu dupliquei o delete, mas eu vou colocar aqui um added, que vai ser a nossa função aqui no nosso handle. Então, eu vou criar aqui const handle added, added, recebendo um ID item. O que na verdade acho que não é uma boa, né? ID item. Deveria ser item ID. Deixa eu até mudar aqui, aproveitar. Dei Command D, se você quiser. E no Windows é Ctrl D. Item ID. E aí, o que eu quero, né? Eu vou fazer o seguinte. A gente precisa, quando a gente pensa em item, né? A gente pensa em pegar o objeto que existe na nossa lista, e editar somente aquele objeto. Então, no primeiro momento, o que a gente precisa é o seguinte, né? A gente precisa pegar esse objeto e deixar acessível para todo mundo dentro dessa aplicação aqui, para que possa ser visto se isso é uma edição ou se isso é um novo item. Então, como que a gente faz isso, né? Eu vou colocar aqui, ó, const edit, deixa eu ver, edit item. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer aqui, né, nesse item, que eu vou pegar vou pegar a nossa lista, e vou dar um find, né, usar a função find. O que é a função find? Lembra de itens que a gente viu no último aula? Deixa eu ver se tem itens ainda aqui. Não tem itens mais. Eu acho que ainda tem em algum lugar. Aqui, itens. A gente criou itens aqui. Itens é um array com vários itens semelhantes ao que a gente estava fazendo aqui. Quando eu disse que eu tenho uma função de edição, né? Eu tenho uma função que no início eu só preciso carregar para o meu objeto lá de item, que tem um escopo aberto para todo mundo ouvir, ver e acessar. Eu preciso carregar somente um item desse. Então como que eu faço, né? Eu pego items.find e aqui eu pego o ID do meu item e faço uma referência. Eu quero o ID 1. Então eu só vou pegar o ID 1 desse find. Então desse array eu pego um único objeto que é o ID 1. E aí eu passo ele para minha aplicação para deixar visível para todo mundo. Então eu vou pegar aqui, ó, item e item.id e eu quero somente aquele que tem um ID que a gente vai passar aqui, ó. A gente não está passando um ID, eu só quero pegar o objeto quando eu clicar aqui e fazer referência para o objeto que eu cliquei. E aí eu vou fazer o seguinte, um set item, um added item. Isso. E aí eu quero deixar isso disposto para todo mundo. E o que isso vai acontecer, né? Quando eu clicar no handle edit, na hora que eu clicar, ele vai fazer a busca lá do objeto, vai atualizar para a gente essa variável que é um estado nosso que a gente pode utilizar em várias partes da nossa aplicação, e inclusive vai mostrar agora no nosso input que a gente pegou esse item. Então quando você clica aqui, pera, eu não mudei a label. Vou pegar aqui, ó, edit, né? Quando eu clico no add, ele já mostra pra gente o add. Só que tem um porém, né? Porque quando eu começo a escrever, e se eu dou enter, eu criei uma outra referência e mais, eu não modifiquei a que eu queria. Então como que eu faço, né? Eu primeiro vou ter que tratar o seguinte, eu vou ter que tratar o handle edit, para falar, olha, que eu já tenho, na verdade, o que eu carreguei pra gente aqui, ó, quando eu cliquei lá no nosso handle edit, eu carreguei o item com uma nova referência, com o nosso objeto que a gente quer editar,
E ele tem um ID. Então eu faço assim, ó, se item.id, então eu vou fazer o seguinte, eu quero que o nosso item ele carrega agora o setItem, ele passe novamente o ID, porque eu não quero modificar o ID, item.id, e quero só modificar o texto, pegando da mesma forma como a gente pega aqui no e.target. Então, e.target, o evento está guiando o value para a gente, eu só quero que ele carregue novamente o item com esse novo texto. E o contrário disso, né, é que se a gente estiver criando um novo item, eu quero que continue fazendo a mesma coisa. Só que eu só quero que ele continue a fazer isso caso eu não tenha um ID. Pronto, beleza, a gente resolveu isso. Mas tem ainda um outro problema, porque se mesmo que eu clique aqui, ó, e tento submitar, ele ainda tem uma referência que não é a referência que eu quero. Então, como que a gente faz, né? Porque, ó, tá vendo, ó, ele até gritou aqui pra gente falando, olha, são as mesmas keys. Não dá para editar, não dá para ter na mesma web ali as mesmas keys, o mesmo ID. Então, o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa lidar no handle edit da seguinte forma, no handle submit, que é a outra parte aqui, por favor, prestem bastante atenção, que quando eu for adicionar algo, eu posso adicionar dessa forma aqui, mas quando eu for editar, eu tenho que verificar primeiramente se eu estou editando. Se eu estou editando, se existe um ID já, que era da nossa lista, aqui, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que construir a nossa lista novamente. Então, eu vou dar um const new list, onde eu vou fazer um list.filter, e eu vou remover o ID, né, que a gente tinha antes, listitem.id, da nossa lista. Por que eu tenho que remover? Para não ter duplicidade de ID, igual teve o erro ali no console. E eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que criar essa nova lista com o nosso new list, que a gente removeu, e o nosso item, porque o nosso item, se ele já existia antes, eu só estou modificando o texto dele aqui, eu só estou alterando o texto e carregando novamente ele para a nossa lista, com o ID que já existia, porque ficou salvo lá dentro do item, e carregando para a nossa nova lista. Então, eu estou fazendo o seguinte, né? Eu estou criando uma nova lista, modificando somente o texto. Basicamente é isso. E o contrário é o seguinte, se eu estou criando, se não tem referência nenhuma de ID, eu simplesmente vou passar aqui o nosso setList. E aí, eu vou remover aqui, remover os dois, né, porque a referência da ID estava para os dois. E eu vou fazer o seguinte, eu vou editar. E aqui no nosso editar, quando eu digito OK, ele tem que alterar o yes, viu? Então aqui, ó, toda vez que eu editar, eu tenho que agora modificar somente a referência do meu ID. Pronto, eu só modifiquei a referência do meu ID. Então, o que foi a aula de hoje, né? É o seguinte, é muito por referências. Por exemplo, vamos recapitulando parte a parte. Primeiro eu criei o botão para a gente ter o botão, né, e a ação de handle edit, que é para edição. E aí eu precisava, dentro da nossa lista, pegar somente esse objeto aqui, por exemplo, o Jude. Somente o objeto Jude. Para carregar aqui dentro de item e eu poder lidar com as outras funções. Por quê? Eu precisava modificar o Jude, mas eu não podia remover o ID, né? Criar outro ID. Eu precisava manter esse ID existente e só mudar o texto mesmo, que era a única coisa que a gente queria mudar. E aí o que eu fiz? Eu falei, olha, se eu estou modificando, se já existe esse ID, eu só vou mudar o texto. Se ele fosse para criar, aí sim você criava um ID e mandava o texto. No Handle Summit foi a mesma coisa, só que com um pequeno adendo, né? Eu fiz um filtro para remover a minha referência anterior, para não ter duplicidade de ID, né? Não ter dois IDs dentro dessa lista, e atualizar com esse ID aqui, ó, que já estava sendo editado. Então eu criei uma nova lista com o meu ID antigo e o novo texto. E aí eu atualizei minha lista. Para ambos, independente se eu estou
editando ou criando, eu mandei um default item. Por quê? Porque eu queria limpar o input, só para manter o input. Entendeu? Então, esse é todo o fluxo que a gente precisou modificar aqui para a gente fazer o nosso update. Funções de update são sempre um pouquinho mais detalhadas, mas basicamente é isso, ok? A gente encerra agora essa última, essa parte, né, da criação da nossa aplicação. Eu espero que você tenha gostado. Vou deixar também um código fonte na descrição do vídeo. E eu espero que a gente agora nas próximas aplicações fiquem cada vez mais claras, né? Como que funciona esses CRUDs. Acredite em mim, boa parte das nossas aplicações, de tudo que é web, envolve muito CRUD. Então, se você dominar muito bem essa estrutura aqui, entender a lógica por trás de cada coisa aqui, você vai compreender muito facilmente várias das aplicações web existentes hoje. Tá bom? Espero que você tenha curtido. Deixa seu joinha, o seu comentário e qualquer dúvida a gente vai conversando e eu estou à disposição aí para a gente estar crescendo junto e eu espero que você também esteja aprendendo também. Tá bom? Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.